Querido, eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, verso de 31 a 33. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, verso de 31 a 33. E eu quero compartilhar com vocês o seguinte tema: sobrevivendo à era da ansiedade. Sobrevivendo à era da ansiedade. E o texto diz assim: portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu mal. Amém? Amém. Querido, eu creio que nesse início de ano, nada mais contextualizado do que refletirmos sobre esse período que vivemos, esse período chamado a era da ansiedade, esse período em que as pessoas estão vivendo naturalmente esse momento de opressão, de angústia, de um sentimento de medo, de busca, de luta, de estresse, de cansaço, de rotina, e que o coração está sempre acelerado, e que a adrenalina está sempre a mil, e que os nervos estão à flor da pele, e que estamos correndo sob a pressão tremenda. Todo esse ritmo acelerado provoca o que nós chamamos de ansiedade. Ansiedade, segundo uma definição médica, é uma sensação ou sentimento decorrente da excessiva excitação do sistema nervoso central, consequente interpretação da situação de perigo. Estar ansioso em determinados momentos é natural. Quando você fica numa situação extrema, aguardando com a expectativa, ou no suspense em relação a alguma coisa que há de vir, não é raro ter momentos de ansiedade. Sentir o corpo pulsando, o coração batendo mais acelerado, o ritmo cardíaco, os nervos meio que estressados. Isso é algo natural, porque é uma resposta do corpo a um estímulo específico, em um determinado momento específico. Mas essa função e esse mecanismo, ele foi criado para agir de maneira muito pontual. Quando a ansiedade se torna um problema, quando a ansiedade vira um estilo de vida, quando a ansiedade vira uma maneira natural de ser, quando esse sentimento de expectativa, de anseio, de medo, de perspectiva toma conta da nossa vida de maneira tal que nós passamos a viver em função dela. Paulo César Ribeiro, psicólogo, ele diz que a simples participação do indivíduo na sociedade contemporânea já é por si só um requisito suficiente para o surgimento da ansiedade. A nossa sociedade, ela vive um sistema de competitividade que nos induz automaticamente à ansiedade. Perspectivas, projetos, sonhos, ideais, busca, consumismo. E nós então entramos numa rotina meio que maluca e não conseguimos mais fugir dela. E a nossa vida passa a viver em função de perspectivas, de expectativas, de ideais que foram traçados.
tem empurrado o ser humano a uma autodestruição. Ontem eu estava assistindo uma matéria sobre um jornalista que morreu de acidente vascular cerebral, AVC, e a jornalista disse: o AVC é a maior causa de mortes no nosso país hoje. O cara corre tanto, pensa tanto, se estressa tanto, que daí a criazinha na cabeça vai, pô, morreu. Morreu de quê? O que matou? O que levou o indivíduo a isso? Quantas pessoas estão morrendo de infarto? Pessoas no auge do seu vigor, mas vivem uma vida tão corrida, uma pressão tão intensa, uma busca tão ansiosa, que de repente o coração não aguenta. Pô, morreu. E nós estamos falando de saúde física, porque essa rotina nos empurra para uma vida de risco, alimentações que são verdadeiras bombas. E o que não falar do nosso psique, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Quantas pessoas estão sofrendo traumas tremendos porque não sabem trabalhar a sua ansiedade, não sabem parar, não sabem experimentar a vida. Quantos filhos são órfãos de pais vivos, simplesmente porque os seus pais não sabem tirar tempo para conviver em família? Quantas esposas reclamam a atenção do marido porque ele não tem tempo de parar para dar carinho para sua esposa? E nós corremos tanto, e quando a gente diz, rapaz, para um pouco, aí a pessoa diz, não, eu estou fazendo isso para prover o melhor para a minha família, sem perceber que está matando a família. Quantas pessoas hoje estão vivendo crises tremendas de depressão? A Organização Mundial de Saúde, um órgão filiado à ONU, classificou a depressão como um mal do século. O mal do homem moderno. Porque a ansiedade conduz a trabalhar de tal forma os seus sentimentos, as suas emoções, que o corpo não consegue mais trabalhar isso. E além das dificuldades físicas e emocionais, a ansiedade também traz graves problemas espirituais. Quantas vezes nós declaramos com a nossa boca coisas que não vivemos de fato, porque não entregamos as nossas vidas nas mãos do Senhor? A razão principal e fundamental para que a nossa sociedade esteja imersa numa situação de ansiedade crônica está no fato de que a nossa sociedade tem se pautado pelos valores errados, pelos princípios errados. 1 Timóteo capítulo 6, versos de 7 a 10, nós vamos ver o apóstolo Paulo falando exatamente sobre isso a Timóteo, e alertando Timóteo para que ele estivesse em comportamento diferenciado. Ele vai dizer o seguinte, no versículo 7 até o versículo 10: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para esse mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir, estejamos satisfeitos. Os que querem ficar ricos, querem tentação e armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam o homem a mergulhar na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Parece que
amo tudo que tem. Pode até parecer que o cara está dando uma frase aí de efeito sobre contentamento, mas você percebe os valores implícitos dessa frase? Eu amo tudo que tenho. Esse é o valor errado dessa sociedade. As coisas não são para serem amadas. Eu amo meu carro, eu amo a minha casa, eu amo meu status social, eu amo minha conta bancária, eu amo as minhas roupas. Estamos amando as coisas, e as coisas estão nos possuindo. Quando o nosso coração está colocado nisso, a nossa alma vai junto, porque Jesus disse que aonde tiver o nosso coração, ali vai estar o nosso tesouro. E vivemos correndo atrás de coisas. Ele vai ter piedade com contentamento. Uma vida piedosa é uma vida vivida na presença do Senhor, debaixo da ação de Deus, submissa à vontade do Pai. Uma vida de contentamento é uma vida de gratidão, de reconhecimento que em qualquer circunstância Deus é Deus e Senhor. Mas quem disse que é isso que as pessoas estão querendo hoje? Quem disse que as pessoas estão se submetendo a uma vida debaixo da vontade de Deus? Quem disse que as pessoas estão vivendo hoje uma vida de contentamento, aprendendo a andar satisfeito com aquilo que tiver? Nós sempre queremos mais, sempre buscamos mais, sempre ansiamos mais, sempre desejamos mais, sempre almejamos mais, e nessa busca de mais, de mais, de mais, a gente não consegue nem apreciar o que tem. Eu estava vendo uma entrevista do Datena, ele dando uma entrevista para Marília Gabriela, frente a frente com o Gabi, e ele disse uma coisa que eu achei fantástica. Ele disse assim: hoje eu sou muito mais infeliz do que eu era antes. Tenho muita fama, tenho muito dinheiro, mas sou uma pessoa extremamente infeliz. Eu tenho fazendas que eu não coloco os pés lá nem uma vez no ano. Tenho carros que eu não ando neles. Tenho uma casa cheia de quartos, mas só tenho um quarto que eu me sinto bem. Os outros ficam todos vazios, porque eu não uso. Esse é o ideal de sucesso. Esse é o modelo que a sociedade tem. É isso que nos empurra para a ansiedade. O livro de Provérbios vai dizer que a sanguessuga tem duas filhas: dá e dá. E nós vivemos assim, querendo alimentar esse desejo de ter, de possuir, de conquistar. E aí o texto vai dizer que os que querem ficar ricos, olha só, o texto vai dizer que a riqueza é ruim, não é isso que o texto está dizendo. Mas ele vai dizer que quem quer, quem tem como alvo, quem tem como objetivo, quem tem como meta, quem tem como projeto da sua vida, o ideal da sua existência é ficar rico, e corre atrás disso com todas as suas forças, esse indivíduo vai cair em muitas tentações, vai cair em muitas armadilhas, vai cair em muitos desejos descontrolados e nocivos. E aí ele vai afirmar que esses desejos levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Querido, por isso que a palavra de Deus nos recomenda: não andeis ansiosos. Isso não significa acomodação. Isso não significa deixar para lá e comer o pão da preguiça. Isso significa guardar o seu coração, a sua alma, e focar naquilo que é fundamental. Ele vai afirmar que nós precisamos entender uma verdade fundamental, uma verdade prioritária, para que possamos descobrir qual é a essência da nossa vida. Que verdade é essa? Está no versículo 7. Portanto, precisamos entender que nada trouxemos para esse mundo e nada vamos levar dentro.
porque não é. Mas Paulo vai dizer que o amor ao dinheiro, o seu coração colocado nas riquezas, o seu coração colocado no consumismo, essa inserção em valores deturpados dessa humanidade na qual nós somos inseridos, vai fazer com que nós estejamos criando muitos males na nossa vida. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por isso nós somos desafiados pelo Senhor Jesus Cristo a entender qual é o real sentido dessa existência, para que, inseridos nesse contexto de ansiedade, de busca, inserido dentro da comunidade consumista, inserido dentro da comunidade competitiva, nós possamos sobreviver como crentes sinceros do Senhor Jesus. Algumas decisões precisam ser tomadas para que a gente possa encaminhar a nossa vida durante esse ano de 2012, amparados, protegidos desse meio que tenta nos submergir, nos devorar. E baseado nesse texto, quero compartilhar pelo menos algumas coisas com você. Primeiro delas, confie na provisão do Senhor. Confie na provisão do Senhor. Deus cuida de nós. Creia nisso. Creia que o Senhor é provedor daqueles que buscam a sua vontade. O texto vai dizer: não fique preocupado com o que vamos comer, o que vamos beber. Não fique ansioso com isso, porque você tem um Deus que cuida de você, um Deus que te sustenta, um Deus que te ampara. Um dos grandes problemas que nos afastam desse princípio do contentamento é entender que quem sustenta o nosso modo de vida somos nós. Quem sustenta a minha existência sou eu. E eu tenho que brigar por ela, lutar por ela, passar por cima de quem for, porque eu preciso manter minha forma de ser. Quando na verdade nós somos desafiados a compreender que Deus tem cuidado de nós. A entregar nas mãos do Senhor os nossos projetos e sonhos. A dedicar ao Senhor as nossas vitórias, a reconhecer no Senhor a nossa provisão e desenvolver um sentimento de gratidão ao Deus que cuida de nós. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Pedro vai dizer assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Por quê? Ele tem cuidado de vós. Deus tem sustentado. Jesus vai dizer: olhe para os lírios do campo, não fiam e nem cegam. Contudo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Olhe para as aves do céu, elas não ajuntam em celeiros, contudo o Pai as sustenta. E Ele que sustenta as aves do céu, a erva do campo, não vai sustentar a mim e a você? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. E nós precisamos compreender isso claramente. Às vezes nós corremos tanto, ralamos tanto, almejamos tanto, fazemos tanto, planejamos tanto para Deus, e não paramos para pensar no que Deus quer de nós, o que Deus quer da nossa vida, o que Deus tem nas nossas mãos. Às vezes falamos tanto dos nossos tesouros e nos esquecemos que tudo pertence
pertence ao Senhor. Confie na provisão do Senhor. Entregue seu caminho ao Senhor. Confia nele. E Ele fará. Busque a presença do Senhor. Reconheça a Deus como Senhor e sustentador da sua vida. Uma segunda coisa que esse texto vai nos dizer é: priorize o que é prioridade. Priorize o que é prioridade. O pastor Neil Santana, ele diz assim: a principal coisa na vida é fazer da coisa principal a coisa principal. A coisa principal na vida é fazer da coisa principal a coisa principal. Querido, muitas vezes nós corremos tanto e nos esquecemos de por que nós estamos correndo. De qual o verdadeiro sentido disso? Qual a razão de estarmos aqui? Paulo, escrevendo sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versículos de 6 a 7, ele vai dizer assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Coração e sentimento guardados em quem? Em Cristo Jesus, focado nele, centralizado nele. Ele é o centro. Querido, quem é o centro na sua vida? Quem é o centro? Essa ansiedade, essa busca, essa corrida tem nos afastado de quem deve ser o centro. Nós precisamos nos lembrar de que, como disse Vinícius de Moraes, a vida é a arte do encontro. E o problema é que causamos muitos desencontros na vida. Nós fomos colocados aqui para nos relacionarmos de maneira íntegra com Deus e com as pessoas. Como disse Hemingway, nenhum homem é uma ilha, ninguém está vivendo isolado, ninguém vive para si, ninguém morre para si. Nós somos inseridos num contexto em que precisamos nos relacionar com pessoas, relacionando de verdade, com qualidade. Precisamos abandonar a primícia de que amamos as coisas e usamos as pessoas, porque nós somos colocados aqui pelo Senhor para amarmos as pessoas, para exercermos influência na vida delas. E como vamos amar as pessoas se não temos tempo para as pessoas? Se não temos tempo para relacionamento? Se não temos tempo para estreitar laços? Se não temos tempo para comunhão? Como que vamos ser de fato uma família centrada na vontade de Deus, se a prioridade do Pai, que é relacionar-se conosco, não é a nossa prioridade? Não raro eu tenho ouvido pessoas dizendo: ah, pastor, eu não tenho lido a Bíblia porque não tenho tempo, eu não tenho orado porque não tenho tempo, eu não tenho vindo aos cultos porque eu não tenho tempo, eu não assumo compromisso com a obra do Senhor porque eu não tenho tempo. E o seu tempo está sendo gasto em quê? Qual é a sua prioridade se não é ter relacionamento íntimo com o Senhor Deus? O texto vai dizer: mas buscar em primeiro lugar, como prioridade fundamental, o reino de Deus e a sua justiça. Se o reino de Deus e a sua justiça não é prioridade para nós, não tem como andarmos debaixo da provisão do Senhor. Precisamos redescobrir a prioridade do relacionamento com Deus, da dedicação ao Senhor, da busca de intimidade. E quando nos relacionamos com Deus,
Ele automaticamente nos impulsiona a entender que devemos nos relacionar uns com os outros. Porque comunhão é o propósito de Deus para a nossa vida. E como vamos nos relacionar com os nossos irmãos se eles não são prioridade para nós? Se nós não nos preocupamos com o sentimento, com as necessidades, com as angústias, com os desejos dele, como vamos nos relacionar com o nosso irmão se a gente não tem tempo para conviver com ele? Como vamos nos relacionar com o nosso irmão se ele é uma persona não grata, incômoda, que atrapalha a nossa rotina? Quantas vezes as pessoas dizem: eu não vou participar do grupo pequeno porque não tenho tempo. Se você não tem tempo para estar junto, para viver vida cristã relacional, para abençoar a vida e ser abençoado, para ser edificado na palavra do Senhor, para pastorear e ser pastoreado, você vai ter tempo para quê? Para quê? E nós perdemos as oportunidades, sabe por quê? Porque o tempo passa, pessoas morrem, pessoas chegam na nossa vida e pessoas saem das nossas vidas. E muitas vezes nós estamos tão ocupados olhando para o lado errado que nem conseguimos ver essas pessoas, perceber essas pessoas, até que seja tarde demais. E o preocupante disso tudo é o fator ômega do nosso juízo diante do Senhor. Não vai ser o que nós fizemos, ou quanto nós granjeamos, ou quanto de recursos nós investimos no reino, mas vai ser como cuidamos de gente, como cuidamos de pessoas. Bem-estar, servo bom e fiel. No pouco fosse fiel, no muito te colocarei. Porque eu tive fome, eu tive sede, eu estava perdido, doente, eu estava preso, e você sobreviveu. Você percebe isso? Que o fundamental, o que a gente vai levar dessa vida, é como tratamos as pessoas, como nos relacionamos com as pessoas, como vivemos comunhão de fato. E o grande problema é que muitas vezes a gente só consegue perceber isso quando é tarde demais. Dani, o vídeo dá conta? Dá uma olhadinha nesse vídeo. Primeira vez que eu vi esse vídeo, ele teve um impacto tremendo sobre a minha vida. Essa vida é insegurança, o tempo é algo que nós não temos controle sobre ele.
Shakespeare diz: despeça-se das pessoas que você ama com um sorriso, dizendo o quanto as aprecia, o quanto elas são fundamentais para a sua vida, porque você não sabe se vai encontrá-las novamente. Quantas vezes estamos correndo, perdendo o nosso tempo, em vez de investir no relacionamento com as pessoas a quem nós amamos? Saia daqui hoje tomando uma decisão. Uma decisão de colocar como prioridade aquilo que é prioritário. De cuidar de pessoas, de desenvolver relacionamentos, de viver de fato comunhão. Não fique tão correndo atrás de coisas, mas cuide de gente. É para isso que Deus nos colocou aqui. E finalmente, para vencer essa ansiedade, para sobreviver na era da ansiedade, viva uma vida simples. Viva a simplicidade de vida. Paulo vai dizer: você tendo com o que comer, onde dormir, se contente com isso. Você pode ter certeza que ninguém consegue dormir em 10 camas numa noite. Ninguém consegue dirigir 10 carros de uma vez. Ninguém consegue comer 10 refeições num momento só. Quando a sociedade diz que a quantidade do que temos vai dizer o quanto nós valemos, a sociedade está mentindo. Nós não somos avaliados pela quantidade. E precisamos nos desmistificar disso. Viver o contentamento. Contentamento é uma satisfação interna. É algo que não está vinculado às circunstâncias externas. Segundo diz o dicionário bíblico de Roma. Paulo vai dar um show acerca desse assunto em Filipenses capítulo 4, versos de 11 a 13. Quando ele diz assim: não digo isso como por necessidade, porque eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu sei estar abatido e sei também ter em abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter em abundância como a padecer necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É aprender a se contentar com o que Deus tem feito na nossa vida. É entender que o prazer de viver, que a essência da alegria, não será encontrado nas coisas que possuímos, mas na maneira como somos e vivemos. Freud dizia que todo ser humano é um eterno descontente, que nunca o ser humano conseguirá satisfação pessoal, porque sempre que ele conquistar alguma coisa, vai surgir dentro de si um vazio que vai impulsioná-lo a buscar outras coisas. A resposta clássica para isso é a palavra de Agostinho, bispo de Hipona. Ele diz que há um vazio existencial dentro do homem tão grande, que só será preenchido pelo Senhor Deus. Tu nos criaste, ó Pai, e a nossa alma só terá sossego quando estiver plenamente depositada em Ti. Querido, o desafio de crer em Jesus Cristo é mais do que desenvolver uma religiosidade, é mais do que vir a uma igreja e celebrar um culto, é mais do que participar de um ritual, é se entregar de maneira incondicional e viver a vida plena na presença do Senhor. Quando Jesus disse: eu vim para que você tenha vida e vida com abundância, essa abundância significa plenitude de ser, de existir na presença do Senhor. Por isso nós precisamos aprender que essas coisas quem busca são os pagãos: o que comer,
pagãos correm atrás dessas coisas. O mundo corre atrás dessas coisas. A sociedade corre atrás dessas coisas. Mas esse não pode nunca ser o padrão de um servo do Senhor, de alguém que tem a sua vida entregue nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Uma consciência clara disso é a que manifesta Colgate. Quando alguém me diz: parabéns, o Senhor é o mais novo milionário, conquistou $1 milhão. Na época que $1 milhão valia alguma coisa. Ele disse: não, eu não sou o homem que conquistou $1 milhão. Eu sou o homem que tem que prestar contas a Deus de $1 milhão. Porque é do Senhor. Porque para Ele, por Ele, porque dele, para Ele e por Ele são todas as coisas. Busque o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E dessa forma nós conseguiremos vencer a ansiedade que tenta nos devorar. Desenvolveremos um coração de gratidão, nos contentando naquilo que o Senhor tem dado para nós, e caminharemos pela fé, crendo que Deus cuida de nossas necessidades. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos. Pai, nesse início de ano, queremos colocar nossas vidas diante do Senhor. Queremos confessar a nossa dependência de Ti. Queremos desarmar o nosso coração, aquietar a nossa alma e aprender, ó Deus, a nos contentarmos no Senhor. Nos ajude, ó Deus, nos ajude a buscar o Teu reino em primeiro lugar. Nos ajude, ó Pai, a darmos prioridade aos relacionamentos e sermos abençoadores de vida. Nos ajude, ó Deus, a vivermos uma vida simples na presença do Senhor. Porque, ó Deus, nós não somos o que temos. Nós somos servos do Senhor. E o Senhor é o nosso Deus. Te louvamos por isso tudo. E pedimos que o Senhor nos conduza assim, em nome de